Boa noite, minha gente! Hoje é dia de colocar um filtro. Oi, Flávia! Oba! Vamos esperar o pessoal chegando aqui. Deixa eu colocar o fone de ouvido para ficar melhor. Esse fone aqui eu vou deixar assim. Pri! Gente! Nossa, tá horrível esse filtro. Meu olho tá olho de vampiro. Deixa eu arrumar isso aqui. Mas não, hoje eu precisei colocar um filtro porque minha cara tá um pimentão, que eu fiz um peeling hoje. Estão me ouvindo? Pode colocar nos pedidos aqui, ó. Do ladinho dos comentários tem um pontinho de interrogação para vocês colocarem todas as dúvidas, tudo que vocês quiserem. Tem um aviãozinho para vocês convidarem a galera aí que vocês quiserem convidar. Certo? Ah, tô parecendo mesmo, Mortícia. Gente, mas de verdade, tá muito horrível sem filtro. Tá assim, tá. Eu até liguei o ventilador porque tá... Nossa, mas tá muito feio meu olho. Deixa eu ver aqui como que a gente pode melhorar. Olha como que tá vermelho o meu rosto. Eu não tô com vergonha, né? Eu sou super tímida, mas o problema é que eu fiz um peeling hoje, por isso que tá assim. Ai, meu Deus. Bom, mas vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar. Cadê esse povo que não vai encher? Ah, eu não mandei para as outras listas, eu mandei só para uma. Mas vamos que vamos. Ai, obrigada, Pri. Gente, seguinte, uma coisa que eu descobri aqui nessa jornada é que se a gente deseja trabalhar com aquilo que a gente ama, ter tempo livre, ter flexibilidade de tempo, né? Nem é tanto tempo livre assim, mas flexibilidade de tempo sim. E ser bem remunerada, não existe esse trabalho, ou pelo menos na minha carreira aí no mundo corporativo não aconteceu. Eu tinha uma coisa ou outra, nunca conseguia ter todas ao mesmo tempo. Então a gente precisa construir esse trabalho, né? A gente precisa empreender. Deixa eu só encaminhar aqui a mensagem que eu esqueci de avisar o povo das outras listas. E aí a gente continua. Então hoje eu vou falar um geralzão sobre empreendedorismo. Um geral sobre... Ups, peraí. Sobre empreendedorismo materno, empreendedorismo feminino. E cadê as perguntas, Flávia? Vamos lá, coloquem as perguntas aí. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui que eu tô aprendendo. Ó, vocês percebem? Viram essa caixinha aqui de perguntas? Ué, tô tentando ver a caixinha de perguntas. Alguém já colocou perguntas aqui? Bom, então vamos conversar. Ah, Didi chegou também, que bom. Não entendi aqui. Sumiu? Eu não entendi, tem uma caixinha de perguntas aqui que tem que clicar, mas, bom, enfim, clica aí e pergunta aí, vamos ver como é que fica, tá? Então vamos lá, sobre empreender. O que é empreender, pra gente começar? Empreender, gente, é a gente encontrar soluções, né? Para uma necessidade, através... Opa, peraí que eu falei besteira, né? Encontrar a solução para uma necessidade, sim, é isso, mas não é bem isso. É a gente buscar recursos para resolver um problema. Isso, perfeito, agora sim. Então, empreender o que é? A gente resolver um problema que está no mundo através de recursos existentes, né? Encontrar recursos existentes para resolver um problema, certo? Então, muitas pessoas me perguntaram: ah, eu tô sem trabalho, eu tô procurando um trabalho, não sei por onde eu começar, como é que eu faço? E a resposta está justamente nisso. Empreender, trabalhar, né? A gente fazer, tá no fazer. O que é esse fazer? É o servir. Não existe negócio, não existe trabalho se não existir o servir, certo? Então, para que eu possa servir, qual é o primeiro passo?
Como que eu vou servir? Empreender é encontrar recursos para solucionar um problema. Ou seja, eu tenho que servir a partir de recursos. Certo? Onde que eu encontro esses recursos? Como que eu vou servir? Eu encontro dentro de mim. O primeiro passo, então, é olhar para dentro, entender quem eu sou, me conectar, me reconectar com a minha história de vida, descobrir quais são os meus valores, a minha essência, as minhas qualidades, os meus desafios, como que eu reajo diante das situações que vão surgindo. Sem filtro ficou melhor, né? Pelo menos tirou aquele olho de mortiça. Como que eu reajo nos desafios que vão surgindo. Então esse é o primeiro passo. Até porque se eu não trabalhar nesse momento, né, de autoconhecimento, eu vou servir o quê? Se eu não reconhecer o meu valor, se eu não souber o que tem dentro de mim que eu possa servir, a quem que eu vou servir? Não dá, né? Eu passei 10 anos, gente, foram 10 anos assistindo pequenas empresas e grandes negócios, e eu fiz plano de negócio para construir uma escola, para montar uma cafeteria, e nada eu tinha coragem de fazer. Por quê? Porque eu não tinha certeza, porque eu não tinha coragem, porque eu não tinha trabalhado esse autoconhecimento. Não sabia quais eram os meus talentos. Eu fui para a faculdade sem saber o que eu queria da vida, né? E fui descobrindo aí ao longo da jornada. E é assim mesmo. Pra gente conquistar alguma coisa, a gente abre uma porta e através dessa porta a gente vai encontrando outras, certo? Só que aí, a partir do momento que eu dei essa inspirada, o mundo é uma respiração, né? Um constante inspirar e expirar. Depois desse momento que eu inspirei, fui pra dentro, olhei pra mim, reconheci quem eu sou, reconheci meus valores, cuidei de mim. O que eu vou fazer? Com quem eu sou hoje, com esses recursos internos, como eu posso servir o mundo? Porque se não existir o servir, não existe um negócio, né? Então, a Flávia perguntou, disse que sumiu a caixinha de perguntas. É a primeira vez que eu tô usando essa caixinha, gente. Eu cliquei aqui em ativar, não sei se apareceu pra vocês. Se não, coloquem nos comentários mesmo as perguntas, tá? Então, aí eu vou pro mundo. Depois que eu olhei pra dentro, eu vou pro mundo pra entender que mundo é esse. Aonde é que eu tô? O que o mundo precisa de mim? Como é que eu faço pra entender o que o mundo precisa de mim? Eu olho pra minha indignação no mundo. A minha indignação tem a ver com o meu propósito. O que é a minha indignação? O que eu não concordo no mundo? O que eu gostaria que fosse diferente? Então esse é um passo, tá? Olhar para minha indignação e entender como quem eu sou, pode ajudar isso. A minha experiência legada, né? Uma coisa sempre, vários atendimentos, as pessoas me diziam assim, nossa, trabalhei 15 anos, 10 anos, 20 anos fazendo isso, investi em faculdade, pós-graduação, mestrado, várias certificações, e nossa, eu vou largar tudo isso agora, né? Vou começar do zero. A gente nunca começa do zero, nunca, não existe começar do zero. Você começa a partir de quem você é hoje, a partir do que você tem hoje. E aí eu devolvo a pergunta. Tá, você não vai largar isso, você tá agora com 30, 40 e poucos anos que seja, você não vai largar e você vai viver mais quantos anos fazendo isso que você não gosta, levando uma vida que você não quer? Vivendo de final de semana, né? Alegria, sexta-feira. E aí, segunda-feira, domingo, na hora do Fantástico, bate a depressão porque tem que trabalhar no dia seguinte. Melhor largar o currículo, né? E você não tá largando nada. Você vai usar todo esse seu legado. Hoje, no que eu faço hoje, eu uso o que eu aprendi na administração, o que eu aprendi na gestão de projetos, até TI que eu aprendi, que não era a área que eu mais gostava, mas o conhecimento que eu adquiri, eu uso hoje, né? Então, para que eu consiga entender o que o mundo quer de mim, eu vou olhar para minha indignação, é uma possibilidade muito importante, porque se eu tô indignada com isso, é porque isso tem conexão com o meu propósito, certo? Segundo passo, eu vou observar o que as pessoas me pedem ajuda. Todo mundo que olha para mim fala, cara, como é que você consegue fazer tudo isso com 3 filhos? Como que você consegue ser tão organizada? Agora eu tô lá no trabalho da Unicamp, que a gente tô num curso de especialização em tecnologia, empreendedorismo e inovação, nome bem complicado, né? E lá no grupo, a primeira coisa que elas falaram, a Vanessa organiza, né? Cuida da planilha, cuida de organizar o grupo, porque é o que as pessoas veem em mim. Às vezes eu não vejo tudo isso.
Mas muitas vezes as pessoas que estão fora percebem mais da gente do que a gente mesmo, porque nós não estamos atentos à nossa respiração, ao nosso corpo, a quem eu sou, certo? Faz sentido pra vocês? Se faz sentido, dá joinha aí, manda coração pra mim. Se não faz sentido, coloca nos comentários o que você não concorda. Todo mundo acenando, um monte de gente chegando, Valéria, outra Valéria também, a Virgínia, a Tati, Rose, Solange, a Fê, a Virgínia dando joinha, manda coração aí, gente, se tá legal. Samara, quem mais aqui? Então vamos lá, dúvidas, gente, coloca aí nos comentários. Recapitulando. Indignação e o que as pessoas me pedem ajuda. O que eu gosto de fazer. Nil, que legal, muito bom. Certo? Então esses são os pontos. Ah, Tati, sua irmã, que bacana. Esses são os pontos para eu me conectar com o mercado. Eu olhar para o mercado e perceber como que isso que tem em mim, como que essa minha experiência legada, como que tudo isso que eu sou pode ajudar o mercado. Existem muitas possibilidades, né? E às vezes existem muitas portas pra gente abrir e a gente fica com dúvida, com medo de escolher qual porta abrir. E aí, qual porta que eu vou abrir? Sei lá, escolhe aquela que faz mais sentido pra você, que tem mais conexão. Quando você olha o que eu ganho com uma oportunidade, o que eu ganho com outro, o que eu perco com uma, o que eu perco com outra, o que faz mais sentido? Quando eu decidi sair do mundo corporativo, e aí depois a gente entra em mais detalhes sobre isso, mas foi assim, eu tava num momento em que, cara, o que me segurava na vida eram os meus filhos, que eu sabia que por pior que eu tivesse naquele momento, era melhor com mãe do que sem mãe, porque foi o pior momento da minha vida, depois que eu voltei da licença dos gêmeos. E aí chegou um momento que não deu mais, e eu não aceitava, não queria ficar em casa. Então, liguei pra uma amiga minha, e ela tinha me chamado já para outras sociedades, e aí ela me abriu uma porta, um ex-chefe meu me abriu outra porta, e apareceram 3 portas para escolher, não vou entrar em detalhes, né? Uma era atuar como gestão de projetos, que era o que eu fazia, prestando serviços para empresas, era trabalhar com marketing digital, que foi por onde eu comecei, e a outra era fazer a formação de coaching, que é o que eu vim fazer depois, né? Então, o que aconteceu? Eu abri uma porta e fui caminhando. Oi, Bru, que legal! Fui caminhando nessa jornada e é um constante aprendizado, tá? Só que, para eu caminhar nessa jornada, o que eu preciso? Eu preciso de energia. Energia física, energia mental e energia emocional, tá? Por que eu preciso de energia? Cara, porque é desafiador. Obrigada, Rose! A Rose tá dizendo, parabéns pelo lindo trabalho. A Rose tá lá no grupo, né? A gente conversou já lá. Quem não tiver, gente, ó, clica no link da bio e vem pro grupo. Vera chegando também, muito bom. Então, o que a gente falou até aqui? Primeiro passo, autoconhecimento. Entender quem eu sou, quais são os meus recursos internos. Segundo passo, olhar pra fora. Inspiração, né? Inspirei, olhei pra mim, expirei, olhei pra fora, vi o que o mercado precisa, no que eu posso ajudar. Terceiro passo, olhar pra minha energia. A minha energia física, como é que eu conquisto essa energia, tanto a física, emocional e a vital, gente? Respiração, meditação, alimentação, atividade física e sono. São os 4 passos fundamentais para que vocês tenham energia, tá? E a minha mentalidade, ela é fundamental nesse ponto. Teve uma das colegas lá no grupo, não me lembro o nome, disse que tudo que ela começa dá tudo errado. Com essa mentalidade vai dar tudo errado mesmo. A gente precisa entender de uma vez por todas que quem eu sou hoje foi construído no jardim da infância. Na verdade, quem eu sou hoje começou a ser construído lá na fecundação. E o principal ponto dessa construção da nossa mentalidade é da fecundação até os 3 anos de idade, que é o que a gente chama de primeiros 1000 dias. Né? As necessidades que aquele bebê sentiu, sabe? Sentiu sede, sentiu fome, ficou desconfortado, sujo, queria mais carinho, queria mais colo. As necessidades, as emoções que a mãe viveu e o bebê interpretou essas emoções lá na barriga da mãe, vão criar sinapses, são as primeiras sinapses do bebê, né? No caso nós, e depois essas sinapses vão se repetir, né? Vão acontecer situações na nossa vida que vão repetir isso. São os viés confirmatórios, aquilo que eu acredito sobre mim,
sobre as pessoas e sobre o mundo, vai se repetir até que eu faça uma reprogramação na minha mente, tá? Mas isso é assunto para um outro papo aí, mas é importante que vocês entendam que o que vocês acreditam sobre vocês, sobre o mundo e sobre as pessoas, não necessariamente é a verdade. Então eu convido vocês a revisitar essas crenças, esses pensamentos, essas emoções e a reconstruir, reprogramar, trazer sensações que fazem sentido para aquilo que você quer alcançar, certo? Deixa eu tomar um gole de água aí e respirar, porque de respiração é que eu tô acelerada, sempre sou. Eu me empolgo, começo a falar feito uma louca. Certo, minha gente? Então, esse papo de energia, de mentalidade, de autoconhecimento, tem muita coisa pra gente falar. Mas o exercício que eu quero deixar aqui pra vocês, eu até coloquei lá no grupo, é praticar a escuta ativa. Preste atenção no que você diz pra você mesma, sobre você, sobre as pessoas, sobre a situação. O que você fala na sua casa com as pessoas ao seu redor está sendo edificante, está sendo positivo ou não? Porque se não forem palavras positivas, você vai continuar nessa mesma caquinha aí. Então, repensar sobre isso. É porque tá dando risada, mas é verdade. É verdade. E a gente sempre chega um momento em que a gente tá pra baixo, a gente não tá sempre pra cima. Essa positividade toda não é sempre que acontece. Mas é uma escolha nossa. Perceber quando a gente tá na negatividade e mudar ou continuar na negatividade. A gente tem que trabalhar a respiração, sono, alimentação, atividade física, tudo isso pra gente perceber cada vez mais rápido. E quando eu percebo, eu posso escolher mudar. Certo, meninas? Então, manda um joinha aí pra mim se tiver certo, manda um comentário aí se tiver errado e bora pra frente. Próximo passo. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei pra onde eu tô indo, eu sei como eu posso ajudar o mundo e tô com uma energia super bacana. Ponto de atenção importante com relação à energia. Manda coraçãozinho. Gente, não tem coraçãozinho mais aqui? Não tô achando aqui, mas manda like aí pra mim. Se tiver ok, aí eu vou sabendo se eu tô no caminho certo ou não. E se tiver dúvida, vai colocando também, tá? A energia, ela vem muito do seu porquê. Por que você quer o que você quer? É daí que vem a sua principal energia. Quando você entende o porquê você quer o que você quer, você busca forças para enfrentar os desafios, porque eles vão ter, eles vão acontecer. Por mais que eu trabalhe com o que eu amo, não significa que vai ser fichinho o tempo todo. Tem muita coisa que eu vou precisar desenvolver, aprender, mudar em mim, né? Então a gente tem que querer muito. Para eu querer muito, eu preciso saber o porquê que eu quero. Próximo passo, planejamento. E a gente conversou ontem sobre plano de negócios. Existem vários métodos de construir planos de negócios. Tem o Business Canva, que é o mais conhecido. Tem o Lean Canvas, que eu gosto mais do que o Business Canvas. Tem enfim, diversos modelos aí. Tá tudo perfeito, você tá falando tudo que precisamos ouvir. Muito bom! Então, vai colocando aí o que tiver dúvida que a gente vai seguindo. Mas a forma mais prática de eu construir um plano de negócios é eu entendendo 4 quadrantes principais. O primeiro quadrante importante são as pessoas. Quem são as pessoas que vão com você para essa jornada? Quem são essas pessoas que vão participar, que vão te ajudar, que estão ao seu redor? Como que as suas escolhas interferem na vida da sua família? Se a gente não olha para isso, a gente toma decisões e ações que depois a gente pode se arrepender. Então é preciso a gente medir, pesar e balancear tudo isso, tá? Aí você fala, gente, isso, o que isso tem a ver com plano de negócio, né? Não tem diretamente a ver com plano de negócios, mas é um ponto muito importante que se eu não olho, depois pode ser tarde demais. Se eu não olho quais são as consequências das minhas escolhas, as pessoas, para todas as pessoas envolvidas, como que as pessoas envolvidas podem me ajudar ou me atrapalhar, se eu não administro isso, depois pode ser mais difícil lá pra frente, certo?
A outra coisa importante diz respeito a números. Números. Pesquisas. Será que as pessoas têm realmente esse problema que você está pensando em resolver? Será que isso está aumentando ou está diminuindo? O mercado, quando eu falo de números, eu já entro automaticamente também no terceiro quadrante, que eu estou falando de mercado, né? Tem a ver com números também, é pesquisar o mercado, entender como esse mercado funciona. E vamos falar mais sobre isso. Números também tem a ver com o financeiro. Teve uma colega lá no grupo que perguntou se deveria investir. Deveria investir. Não, pelo amor de Deus, não invistam. Se você não tem clareza, se você não tem... Você não precisa ter certeza, tá? Não é a certeza. É um planejamento de riscos. Quais são os riscos que eu vou correr? Quanto que eu tô disposta a perder, se eu precisar perder, sabe? Então, por exemplo, no final do ano passado, eu investi dinheiro em uma empresa que eu tinha uma expectativa muito grande, porque é uma empresa muito renomada, muito reconhecida. E, cara, eu perdi todo o dinheiro que eu investi. Todo o dinheiro. Fiquei triste? Fiquei triste. Mas eu sabia que eu corria esse risco. Eu não imaginava que iria acontecer. Por quê? Porque eu confiava nessa empresa. Mas perdi o dinheiro, tá? Agora, eu iria colocar lá um dinheiro que eu não tivesse disposta a perder? É lógico que eu não estava disposta a perder, não. Eu estava disposta a ganhar. Mas assim, a gente tem que medir. Entender que não existe fracasso. Existe aprendizado. Ou a gente acerta ou a gente aprende. Nesse caso eu aprendi, não acertei. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando a gente fala de números, a gente precisa entender quanta energia financeira, nesse caso, eu vou colocar nesse negócio. E se eu estou disposta a perder isso, porque pode dar muito certo, mas pode dar errado também. Muitas coisas já deram muito certo para mim, porque se não tivessem dado certo eu não teria esse dinheiro para investir, né? Mas esse dinheiro eu estava disposta a correr o risco e perdi. E acontece, minha gente, a gente não vai acertar em todas, até porque a gente aprende muito mais errando do que acertando, tá? E aí, o quarto quadrante é o produto. O produto não é que ele não é importante, ele é muito importante, o produto, o serviço que você vai oferecer. Só que, se esse produto dá errado e você tem as pessoas certas, você tá lá com capital seguro, você tem uma margem de segurança no capital, e você tem mercado te mostrando se esse produto está no caminho ou não, você consegue mudar o produto. Agora, o produto pode ser o melhor produto do mundo. Se você não tem alinhamento com as pessoas que estão aí sendo influenciadas. Oi, Tatá, tudo bem? Que bom que você veio. Ah, Fabi também, sejam bem-vindas. Então, se o produto der errado e eu tenho as pessoas, estou me relacionando bem, eu avaliei tudo, as perdas e ganhos das pessoas, avaliei a questão financeira também, por mais que eu tenha perdido, eu não perdi tudo, porque eu soube investir a quantidade certa que eu estava disposta a perder. E eu tenho o mercado me mostrando, né? Porque é o mercado que vai me mostrar se esse produto tá legal ou não, certo? Então, pesquisa de satisfação é fundamental. Um ponto importante, quando a gente fala de planejamento, é a gente construir um MVP. O que é um MVP? Falando aqui no portuguesão, é um produto mínimo viável, né? O que seria esse produto mínimo viável? É assim, o básico do básico do serviço ou do produto que você está oferecendo. E a partir dele, você vai adquirir as respostas, né? Os retornos, as pesquisas das pessoas para você construir algo melhor. Porque não adianta você querer sair investindo dinheiro, construindo um espaço lindo, maravilhoso, colocando os melhores profissionais para trabalhar, fazendo uma linda logomarca, tendo site top e depois não era bem isso que o seu público queria, certo? Nayara, quanto tempo, saudade. Então, tomar um golinho de água de novo. Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso daí. Mercado. Tem, para um produto, para um serviço, existem várias pessoas que podem precisar, né? Então, por exemplo, vamos pensar no mercado de emagrecimento. Tem gente que quer emagrecer pra ir pra praia, pra ficar bem no biquíni.
Tem gente que quer emagrecer porque tá com a diabetes alta, com o colesterol lá no céu. Tem gente que quer emagrecer porque vai casar. Tem gente que quer emagrecer porque acabou de ser mãe. Certo? Vocês percebem que se eu, sei lá, sou uma nutricionista ou sou uma, sei lá, personal... Como é que chama, gente? Perdi a palavra. Mas tudo bem. Se eu trabalho no ramo aí do emagrecimento, seja com qual profissão que for, eu tenho que olhar como que eu vou conversar com esses públicos. Qual desses públicos se conecta mais comigo? E como é que eu vou escolher? Se eu vou falar com o cara que tá com diabetes, com colesterol, com problema de saúde, se eu vou falar com a menina que tá querendo ir pra praia, com aquela que tá querendo casar, ou com aquela que acabou de virar mãe e tá sentindo um caos com o corpo. Personal trainer, obrigada! Como que eu vou escolher com quem eu vou falar? Primeiro passo, eu tenho que escolher com quem eu vou falar, porque por mais que o produto sirva para todo mundo, eu não consigo falar com todo mundo, que a linguagem é diferente, a nossa comunicação, a forma como eu falo com a minha avó, a forma como eu falo com o meu cachorro, como eu falo com meu filho, com meu marido, é diferente, a nossa comunicação é diferente. Comunicação é tudo num processo de venda, num negócio, comunicação com o cliente, com o fornecedor, com o parceiro, com todo mundo. Então, eu preciso estruturar essa comunicação. E para eu estruturar a comunicação, é preciso escolher primeiro um grupo de pessoas com quem eu vou falar. Não dá para eu querer falar com todo mundo, por mais que o meu produto sirva para todo mundo. E isso não é, nossa senhora, eu tô perdendo mercado. Não é, você tá ganhando mercado. Quando eu falo com mães, eu atendo mulheres que já são avós. Eu atendo mulheres que ainda nem são mães. Mas eu falo com mães e eu vou atender aquelas pessoas que se identificam com a minha linguagem. Entende? O que mais que a gente precisa entender sobre plano de negócio? A gente falou de segmentação, né? Segmentação é isso, é eu definir um caminho, é eu definir um nicho, saber com quem eu tô falando. E aí eu vou entender quais são as dores e os problemas desse povo aí que eu vou trabalhar. Porque para cada dor eu tenho que ter uma solução. E aí eu preciso construir histórias que conectem esse povo. Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que ela tem a dor, né? Existem diversos públicos. O público que nem sabe que aquilo pode ser um problema. O público que já sabe que tem aquele problema lá, mas não tá com muita coragem de resolver não. E o público que sabe que tem o problema e tá louco pra resolver o problema. Lívia! Sejam bem-vindas. Noêmia também. E aí, eu tenho que ter uma... Olha como que é a comunicação. Eu preciso me comunicar com... Vamos supor que eu escolhi lá no negócio do Personal Organizer, eu escolhi o cara lá da diabetes. A pessoa que tá com a gordura bem alta e tá com problema de saúde. No primeiro momento, ele pode já estar com uma certa obesidade, mas ele nem se ligou ainda que essa obesidade pode ser um risco de vida para ele. Então ele ainda não está preocupado. Então eu preciso despertar ele para isso. Olha, cara, você não cuida da sua saúde, não faz um exercício, não cuida da sua alimentação, você pode ter algum problema de colesterol, ter algum problema de diabetes, seja lá qual for. A gente fala assim, parece que é óbvio, que todo mundo sabe, né? Mas dependendo do nicho, do momento, da sociedade, as pessoas nem sabem, nem se atentam pra isso, tá? E aí tem aquela pessoa, o cara lá da diabetes também, que ele já sabe que ele precisa emagrecer pra cuidar da saúde, isso já tá mexendo com ele, já tá incomodando ele, mas ele não resiste a um bolo, não consegue entrar na dieta, não tem pique pra ir pra academia. Então ele fica procrastinando, tá? Já vou falar sobre isso, Rose. E aí tem o terceiro ponto, que é o cara que já sabe, tá louco pra comprar. E esse daí, se ele se conectar com você, é muito mais fácil de você vender. A Rose está perguntando se produto low carb tem boa aceitação. Olha, eu tô no projeto da Unicamp e a gente tá trabalhando com conservante natural. E nós estamos fazendo várias pesquisas, então, sobre o ramo da alimentação. E a gente está descobrindo que a alimentação saudável está cada vez mais em alta. Low carb, para mim, não deixa de ser uma alimentação saudável. Mas quando eu falo de low carb, com quem que eu vou falar?
né? Eu preciso encontrar o público que se conecta com essa linguagem. Andressa! Juju, tudo bem? Certo, gente? Então, o público da alimentação saudável está cada vez mais em alta. Inclusive, essa patente que a gente está defendendo, ela veio, né? A pesquisa foi feita com base na necessidade de mercado. Grandes indústrias que hoje usam produtos artificiais, conservantes artificiais, estão pesquisando formas naturais de atendê-los para que eles possam atender a uma demanda de mercado, tá? O que mais? Falamos então de público, né? A nossa persona. Ah, que bom que você veio. Depois você vê o comecinho. A nossa persona, a nossa segmentação. Falamos de problemas, dores, histórias. Para cada dor eu conto uma historinha para me conectar com o meu público. Alimentação saudável, inclusive em cães e gatos. A Tatá é veterinária, né, Tá? Reale Balões, quem é você? Conta aqui pra gente, coloca seu nominho aí. Verdade, Tatá, meu cachorrinho tava velhinho e eu já tava cuidando disso. E que mais? Falamos então da segmentação, do mercado, das dores e da solução. Falamos um pouquinho dos números, quando eu falei lá dos quadrantes, mas quando eu falo num plano de negócio, eu preciso fazer a estruturação do meu custo. Qual é o custo da empresa? Basicamente, o que entra, o que sai e qual que é o resultado que eu tenho. Se eu tenho um investimento, em quanto tempo eu quero ter o retorno desse investimento? Quanto por mês eu vou amortecer? E aí eu consigo definir primeiro o preço do produto, né? E depois encontrar quando que eu vou amortecer tudo isso e encontrar o meu ponto zero ali, né? Tem um nome, uma palavrinha pra isso que eu não me lembro agora. Mas, na verdade, o que é? Em que momento do meu negócio eu vou ficar no 0 a 0? Para começar a ter retorno. E é muito importante quando a gente avalia tudo isso para definir o preço, porque eu já atendi cliente, por exemplo, que ela percebeu durante o nosso processo que ela estava ficando negativo. Quanto mais ela vendia, mais no vermelho ela ficava. E ela não entendia isso. Na verdade, isso já era ela fala assim, nossa, eu tenho resultado, vendo pra caramba, mas não tô vendo retorno. Então ela tava meio que desorganizada. E aí quando a gente começou a ver os cálculos, ela percebeu que o preço dela tava baixo demais. Ou o custo alto, né? Na verdade, no caso, o preço tava baixo. Tava baixo demais o preço dela. Quanto mais ela vendia, mais no negativo ela ficava. É por isso que é muito importante a gente fazer um planejamento antes de se colocar em movimento, tá? Quando a gente faz um planejamento, a gente vai entender também quais são as objeções do nosso cliente. Por que ele deixaria de comprar aquilo? Né? Porque ele não acredita no produto, porque ele não acredita em você, não confia em você, porque ele não tem dinheiro, não tem tempo. Tudo isso são objeções e que a gente pode trabalhar essas objeções. E isso também faz parte do meu planejamento. Só que o ponto principal que eu vejo... tem um ponto importante também, antes da gente falar do ponto principal, são os canais. O que são os canais? É onde eu vou divulgar o meu produto. Como que vai ser a venda? Porque, por exemplo, um palestrante, ele pode divulgar o produto dele em empresas, o serviço dele em empresas, ele pode divulgar pela internet, pelo site dele, ele pode fazer workshops que ele mesmo faz para depois ser convidado para palestrante. Todos os produtos e serviços a gente pode divulgar de diversas formas. Quais são os principais canais? São redes sociais, né? Que mais? Tem outdoor, né? Que é pública externa, panfletos, outdoor também é um canal. Workshops. Você construir o seu workshop para você poder vender o seu produto. Eventos, que é quando você vai no evento de outro para divulgar o seu produto e o seu serviço. Tem uma outra palavrinha que eu esqueci o nome, quem colocar, coloca aí. Quem souber, coloca aí. Que é quando você contrata alguém para te levar para mídia. Gente, como que é mesmo que chama? Jaque, Pri, sejam bem-vindas. Bom, vocês entenderam, né? Quando você vai para televisão também é uma forma de divulgação. Se você vai fazer divulgação por conteúdo, se você vai fornecer uma amostra para os seus possíveis clientes para validar o mercado, tá? Influencer também é um caminho também, aliás, um caminho muito bem usado ultimamente. Mas de tudo isso,
ponto principal do negócio... Ah, a Fabi conheceu no workshop da Aline. Verdade. O ponto principal é a gente entender qual é a nossa proposta única de valor. E como que eu defino a nossa proposta única de valor? Quando eu consigo entender para quem que eu vou trabalhar, qual é a dor e qual é a minha solução. Rô! Oi, Rô! Que saudade! Então, a minha proposta única é quem eu ajudo a fazer o quê, para quê. Essa é uma forma, existem várias formas de a gente encontrar, descrever a nossa proposta única de valor. Mas uma bem prática e simples de usar e que dá para usar para diversos mercados é isso. Quem eu ajudo? Eu ajudo mães, mulheres a fazer o quê? A empreender para quê? Para que elas tenham realização profissional, independência financeira e flexibilidade de tempo. Certo? E vocês? Quem vocês ajudam a fazer o quê e para quê? Tudo isso tem a ver com o seu propósito, com a sua declaração de propósito, que é um trabalho que eu amo fazer, a gente identificar essa declaração de propósito. Como é que a gente faz? A gente vai identificar na nossa personalidade, em quem a gente é, o nosso ego e a nossa essência. E a gente vai colocar o nosso ego a serviço da nossa essência. E assim a gente consegue encontrar a nossa declaração de propósito. Dúvidas, minha gente? Então, para a gente fechar, o último passo é a ação. Para eu me colocar em ação, eu preciso criar também um plano de ação. Para esse planejamento estratégico que eu criei, vão sair vários fatores críticos, né? Várias atividades imprescindíveis para o negócio começar. E o que eu vou fazer? Vou colocar um nome, uma data para cada uma dessas atividades. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? As pessoas me perguntaram muito, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? E a gente já falou aí nessa jornada, né? E aí, depois do planejamento de negócio, depois de você criar e estruturar esse plano, o primeiro passo é você definir os seus entregáveis. O que depende do quê? Quais são os passos que você precisa? Uma forma de você fazer isso é você colocar assim, para quem veio da área de projetos, né? Essa é a forma que a gente faz em projetos. Por exemplo, na Ford, né? A Ford, ela tem já lá um cronograma para cada tipo de carro. E aí, ela me fala assim, olha, eu tenho que lançar esse EcoSport aqui no dia, sei lá, 15 de fevereiro de 2021, tá? Então, eu vou ver lá o que aconteceu antes de eu lançar. Eu fiz um piloto. O que aconteceu antes de eu fazer piloto? Eu desenvolvi, sei lá, fornecedores. O que aconteceu antes disso? Então, eu vou fazendo de lá da frente, da data que eu quero alcançar, para trás, e ir definindo quem vai fazer o que e quando, para eu conseguir organizar esse planejamento aí. Alguma dica de como levantar um capital para dar início ao nosso negócio? Ah, foi você que perguntou, né, Ju? Olha, existe uma forma. Poxa, essas palavras estão me sumindo. Mas quem sabe, coloca aí nos comentários. Você pode criar um projeto onde as pessoas vão colocar dinheiro e você tem que entregar uma recompensa para essas pessoas. Gente, como é que chama isso? Quem sabe? Existem sites, eu vou pesquisar aqui. Então, como é que funciona isso? Você pensa assim, se for um projeto que vai atender a sociedade, você coloca lá o porquê que você está desenvolvendo aquele projeto. E aí você vai se conectar com as pessoas que também querem aquele bem para aquele projeto. E aí a pessoa, sei lá, para quem doar R$50 eu vou dar o brinde tal. Para quem doar tantos reais eu vou dar o brinde tal. E aí as pessoas fazem, na verdade não seria um financiamento isso, viu? Tem um outro nome, gente. Tem outro nome. Depois eu vou descobrir. Eu até ia pesquisar antes de entrar na live, mas eu esqueci. Eu vou descobrir aqui e coloco para vocês lá no grupo, tá? Então você se prepara, você atrai esse capital servindo as pessoas que também defendem isso que você está defendendo. Gente, tem muita gente que faz isso. É muito legal, dá para fazer, tá? E uma outra forma é você servindo alguém a alguma coisa. Não é, Fabi? Não é financiamento. Para você conseguir pegar um financiamento, bom, você pode ir lá no banco pegar, né? Mas eu não recomendo. Mas investidores, não é patrocínio, gente, sumiu a palavra.
Mas pode ser patrocínio também. Patrocínio é uma forma. Você vai atrás de investidores de patrocínio para você conseguir fazer alguma coisa. Por exemplo, quando eu fiz workshop, das vezes que eu faço, eu sempre pego mães, mulheres empreendedoras para me ajudar com uma coisa ou outra. O coffee, isso tudo, as pessoas vão de uma certa forma me patrocinando quando eu faço workshops presenciais, tá? Então, ó, financiamento não recomendo, porque é um risco, né? Eu, pelo menos, é lógico, se a gente tem muita certeza do que a gente vai conquistar, a gente tem que arriscar. Em um dado momento, pra gente crescer, a gente precisa investir. Não tem como avançar num negócio sem investimento, mas eu começo, pelo menos eu, escolho começar com um pouco, com o que eu tenho em mãos, tá? Parcerias também, você pode fazer parcerias. Uma vez que você tem uma ideia, que você coloca no papel, putz, grilo, a linguagem aqui tá ruim, hein? Uma vez que você tem uma ideia, coloca no papel, estrutura isso, manda a sua intenção pro universo, cara. O universo vai colocar as pessoas certas no seu caminho. A gente precisa dar o primeiro passo. Entanto que no programa Momento de Sucesso, a primeira coisa que eu faço, que eu digo é: qual é a sua intenção? Anota a sua intenção no seu caderninho, é a primeira coisa. E a gente conversou na live com a Pri, né? A gente conversou sobre propósito, até mandei um vídeo para vocês também. Quando você se conecta com o seu propósito e aquilo que você quer fazer tem a ver com a missão que você veio cumprir no mundo, o universo vai conspirar a seu favor, tá? Mas tem sim essa possibilidade de você atrair recursos das pessoas via internet mesmo, é como se fosse uma doação. Pode ser, inclusive, apenas uma doação, mas normalmente as pessoas dão algo em troca. A Bel Pesce fez isso quando ela estava em parceria com um rapaz aí da culinária para abrir um restaurante, deu o maior rolo lá, mas talvez vocês se lembrem desse caso. E aí você divulga o seu projeto e as pessoas colaboram com ele, tá? Então, minha gente, falamos bastante já aqui, né? Temos 10 minutos. Quem tem mais dúvidas, coloca aqui pra gente. Dúvidas, comentários. Gente, chegou bastante gente depois. Paulinha, Paulinha, a gente precisa ir lá ver o sol e a lua. Ai, que bom, Fabi. Gente, resumão. Resumo de tudo. A gente precisa se colocar em movimento. Seja em qual desses passos for, dependendo. Olha, seria quase tipo uma rifa, mas é uma rifa que não é um sorteio, não é uma pessoa só ganha, tá? Beijo, Fabi, beijos, a gente se fala. Não é a rifa, uma pessoa. Beijos, Virgínia. Uma pessoa só ganha. E eu vou colocar lá no grupo pra vocês, eu vou achar e vou colocar. Nesse estilo que eu tô falando, todo mundo sai ganhando, tá? Então, gente, o que eu quero deixar pra vocês aqui, como lição de casa, é entender desses passos todos que a gente conversou, aonde vocês estão travadas. Será que é no autoconhecimento? Será que é na identificação, análise e validação de mercado? Será que é em falta de energia, sabe? Não tem muita clareza do porquê. Será que é no planejamento ou será que é na ação? A primeira coisa que vocês precisam entender é isso. E eu quero saber de vocês, lá no grupo ou aqui, quem estiver por aqui, me contem aonde você tá travada. Porque, cara, ninguém vai sair do lugar se não for a partir do movimento, independentemente de onde esteja travada. Certo, mulheres? Beijos no coração, vou encerrando por aqui, fiquem com Deus. Gratidão pelo tempo de vocês aqui comigo, gratidão mesmo, gente. Nosso tempo é muito precioso nesse mundo louco, né? E poder estar aqui com vocês é muito gratificante pra mim. Fiquem com Deus.